Olá, meu caro ouvinte. Sou eu, Maeli Mesquita, em mais um devocional do Temor e Tremor. E hoje, a continuação do capítulo 12. Atos, capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 25. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas estes foram à sua presença de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: "É a voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E, havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Se pudéssemos dar um tema para esse devocional de hoje, seria como Deus zela pela sua glória e a falsa glória de Herodes. Um espectador superficial olhando o ímpio Herodes em roupas prateadas, glamurosas, de majestade, poderia ser tentado a pensar: qual a vantagem então de ser religioso ou de ter uma fé? Veja só esse rei ganhando louvores de multidão, ele sim merece a glória. Dentro em breve, porém, os vermes estariam comendo aquelas roupas, comendo aquele rei. No devocional de hoje nós veremos como Deus, mesmo no tempo da graça, executa o seu juízo para aqueles que roubam a sua glória. Assim como houve castigo e juízo para Ananias e Safira, agora veremos um outro personagem também recebendo esse juízo: Herodes. Herodes era um perseguidor desalmado, um déspota orgulhoso que exigia para si honras divinas. E eis o motivo pelo qual o toque do anjo lhe foi para condenação. O mesmo sol que fazia os pomares frutificarem, forma também grandes desertos. O mesmo fogo que amolece cera, endurece também o barro. O mesmo anjo que proclama bênção pode proclamar também juízo divino. O efeito que a palavra de Deus tem e os atos do Senhor depende também do indivíduo. Depende também de sua conduta. E Deus examina o coração de cada um individualmente. E Deus sabia do coração de Herodes. A libertação de Pedro e a morte de Herodes estão aqui juntas nesse trecho e servem justamente com o mesmo propósito. O anjo que libertou Pedro, a ação de Deus de libertar Pedro, em contraponto à ação de Deus e desse mesmo anjo de executar juízo divino. Na libertação de Pedro, nós vemos uma característica da glória de Deus. E o que é a glória de Deus, senão os seus atributos juntamente estabelecidos e reconhecidos? Na libertação de Pedro, nós temos a misericórdia de Deus sendo executada. Na morte de Herodes, temos um outro atributo sendo também manifesto: a justiça de Deus. Ora, todos os atos e os caminhos de Deus são perfeitos, seja qual for a atitude dos homens diante dele. Ele não muda, ele é fiel a si mesmo e Deus sempre será glorificado através dos seus próprios atos, das suas manifestações, sejam elas de misericórdia, sejam elas de justiça. Acompanhe comigo que no versículo 21 diz assim: no dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. Ora, o que são esses trajes reais? Mas isso indica então que ele era um rei poderoso, glamuroso, glorioso. Por que havia de mal com esses trajes? Bom, eu quero que você veja a ilustração que nós temos aqui nesse texto. Os trajes reais de Herodes podem ser justamente os trajes que nós colocamos da falsa religiosidade. Ou talvez das pessoas que são tão moralistas e se vestem de uma roupa que não convém. De uma roupa que por fora é muito bonita, mas que por dentro não cheira muito bem. As coroas do pecado nunca são sólidas e verdadeiras. A roupa do pecado, cheia de ouro que brilha e atrai outras pessoas para nós, com seus elogios e suas vanglórias, não servem de nada diante de Deus.
Herodes não sabia como solucionar o problema do desaparecimento de Pedro. Então fez o quê? Resolveu mandar matar pessoas. E isso, mesmo assim, não recuperou o prisioneiro. Apenas sentia que a sua autoridade devia ser vindicada. Então, nesse momento em que o povo aclama Herodes, isso faz brotar no seu ego uma afirmação de que ele é todo-poderoso. Ora, o ego dele havia sido ferido pelo próprio anjo, pois ele libertara Pedro. Deus, o Deus do caminho, Deus Pai de Jesus Cristo, que havia sacudido o Império Romano, havia libertado Pedro, um dos discípulos de Jesus. O ego de Herodes estava ferido e estraçalhado. Ele precisava ser alimentado. E a aclamação do povo faz com que isso brote no coração de Herodes a afirmação. Mas, no versículo 23, nós vemos como Deus é certeiro e rápido a executar o seu juízo. No mesmo instante, assim que o povo clama e diz, olha a voz de um Deus, no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu porque não deu glória a Deus. Dizer, Maeli, que se eu não der glória a Deus, se eu não falar glória a Deus, eu também serei comido de bicho? Claro que não. O glória a Deus aqui nada mais é do que aquela perguntinha do catecismo de Westminster, que começa, qual é o fim principal do homem? Ora, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós refletimos o caráter de Deus e a glória de Deus. Como falei anteriormente, a glória de Deus é o caráter de Deus, atributos do Senhor. E nós refletimos essa glória. Nós nascemos e fomos criados para isso, para glorificar a Deus. Herodes estava tomando a glória para si. Quando recebeu os elogios, o seu ego se exaltou e ele não reconheceu que ele era apenas uma criatura e não Deus, como a multidão havia expressado. O coração de Herodes era orgulhoso. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, nós vemos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vemos aqui justamente essa passagem se cumprindo. Deus se opondo ao coração orgulhoso e arrogante de Herodes. Um coração que não reconhece a Deus como seu Criador. Não se reconhece como criatura. Herodes estava usurpando um lugar da qual ele não merecia. Assim como também Satanás ousou desejar o lugar de Deus. Segundo alguns historiadores, Herodes não morreu de imediato comido de bicho, como muitos pensam. Provavelmente ele tenha adoecido e passado alguns dias, mas que tenha contraído vermes, ou também comido de bicho, no sentido de que ele foi comido pelos vermes da terra. Mas o fato é que o juízo de Deus realmente aconteceu. Naquele momento o anjo o feriu e ele passou a adoecer e morreu justamente por isso, porque não viveu para a glória de Deus. Porque não cumpriu a sua única função, a principal função, glorificar a Deus. Isso não apenas a Herodes, mas também a nós. Todos aqueles que usurpam a honra de Deus receberão o pagamento apropriado por seus atos. O rei que foi perseguidor, o rei Herodes, assassino de apóstolos e da igreja primitiva, aceitou para si o louvor que só pertencia a Deus e morreu de forma vergonhosa diante do seu próprio povo. Outros também agem como ele e parecem passar por essa vida sem nenhuma cobrança. Eles não morrem comidos de bicho, como Herodes. No entanto, haverá um dia em que eles estarão também diante do grandioso rei, vestido de um traje limpo, santo, e receberão um pagamento por seus pecados, pela sua arrogância. Essa retribuição ocorrerá no lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Dentre as 5 solas da reforma, nós temos a soli Deo Gloria. A Deus somente a glória. E nesse princípio nós entendemos que a Deus somente a adoração, a Deus somente a reverência, a Deus somente a perfeição dos atributos, das características, em seu caráter completo. Nós nunca seremos como Deus. Nós nascemos e fomos criados para refletirmos esse caráter como criação. Assim como o céu proclama a glória de Deus e as obras de suas mãos, nós, seres humanos, somos criaturas que devemos refletir o caráter e a glória de Deus. O Deu Glória enfatiza através do ensino bíblico de que Deus, somente Deus, merece adoração, refletindo assim o ensinamento da singularidade de Deus. De acordo com as Escrituras, não há mais nenhum outro Deus, apenas um Deus vivo e verdadeiro.
E nessa prática, nessa doutrina, que é bíblica, nós, como seres humanos, devemos nos reconhecer o nosso lugar na criação e adorar a Deus e dar somente a Ele toda a glória. Após a morte do rei Herodes, nós percebemos que o trecho se encerra com falando Barnabé e Paulo continuavam a pregar. O que quer dizer? Isso quer dizer que Herodes tentou de todas as formas barrar o crescimento da igreja, mas ele foi comido de bicho, tocado pelo juízo de Deus, enquanto o cristianismo, enquanto o evangelho crescia em toda a Judéia, crescia em toda parte, crescia até os confins da terra. E que o seu reino, a sua glória, não impediram que o reino invisível de um Deus invisível se espalhasse e que a glória de Deus se espalhasse juntamente com a sua palavra. Uma glória infinita que não é comida por bichos. Ore comigo e peça a Deus para que a sua vida glorifique a Deus. Soberano Deus e Pai, Senhor de toda glória e de toda majestade, nós rendemos a Ti louvor, Pai, e somente a Ti. Queremos, ó Deus, agradecer pela Tua graça e misericórdia, por saber que somos tocados, ó Deus, pela Tua graça. Tocados todos os dias, ó Deus, pela Tua imensa misericórdia. Senhor, compadece-te de nós a cada dia, para que nós possamos viver para a Tua glória exclusivamente, mostrando, ó Deus, e refletindo o Teu caráter àqueles que estão próximos. Que nós possamos, ó Deus, seguir fiéis na pregação do Evangelho. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles, Senhor, que ainda se vangloriam em suas próprias obras, daqueles, ó Deus, que não reconhecem a Tua glória. Abre os olhos, ó Pai, desses, para que possam Te ver, para que possam, ó Deus, experimentar do Deus glorioso, cheio de graça, humildade e misericórdia. Em nome de Jesus.